Levanta essa bola, pois só erra quem faz. Quer saber mais? Vem pro vídeo. Shalom, sou Israel Tvorek e esta é a porção semanal, a Parashá Shavua Kitissá. Kitissá significa levantarás. O que é? O Criador está fazendo o levantamento do censo, o recenseamento do povo hebreu, e a gente já fica, já vamos de cara entregando dica, tá? É muito importante, milenarmente, desde a Bíblia, já se diz, olha, as pessoas têm desejos, as pessoas têm bons e maus impulsos. Um dos impulsos que a gente menos deve estimular se chama inveja. E popularmente o pessoal chama de olho grande, né? Aquela coisa toda. Ou seja, a gente não fica contando pessoas ou coisas boas, benefícios que se tem. Deveria sempre ser feito de uma maneira indireta. Então, por exemplo, a gente não conta as pessoas assim, 1, 2, 3, 4, a gente, por exemplo, quando está na sinagoga, a gente usa alguma frase como, por exemplo, para ver se tem 10 homens, né, que contam para o quórum mínimo, né, que o judaísmo exige para fazer a reza ali, porque você pode rezar sozinho, Deus te recebe, mas em 10 a gente atinge um nível de santidade que a gente pode... Você quer saber mais? Vem para os nossos encontros presenciais, tal, a gente pode te explicar melhor. Mas de qualquer modo, assim, na hora de contar as pessoas, você usa, por exemplo, uma frase como aquela que a gente usa para agradecer pelo pão. Ela tem 10 palavras. Então, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam hamod tzileh mina haaretz. Entende? Então, da mesma maneira, na hora de contar quantos hebreus tem ali, porque o Criador adora contar como um milionário, sabe? O tio Patinhas lá ficava contando suas moedinhas. O Criador, incomparavelmente mais, porque o Criador, ao contrário do tio Patinhas, que foi baseado no Dr. Scrooge, que era um baita de um sovina, o Criador é muito bondoso e ele tem tanto carinho pelos seus filhos amados que ele adora ficar contando, recenseando. Tem várias ocasiões, são 3 ocasiões na Torá que ele pede para contar, e sempre de maneira indireta. Nesse caso aqui, ele pede para a gente contar pelo meio shekel, ou seja, por uma meia moeda, cada um tinha que dar, independente de ser rico ou pobre, e... Então, você vai levantar esse recenseamento. É assim que começa a Parashá. E isso mostra o valor intrínseco que cada pessoa tem. Tu entende? Você tem um valor independente de tudo que você já entregou para a vida. Você já tem um valor só porque você está aqui. Porque você é um fenômeno. Toda a história da humanidade toda converge para a tua presença aqui nesse mundo. O que você vai fazer a respeito? Entende? Então não interessa se a pessoa já está rica, está pobre, se ela já conquistou coisas, se ela já estudou, se ela tem honra, ainda não tem. Todo mundo é contado igual. Isso é absolutamente fantástico. Ou seja, cada um de nós é uma pessoa, é um filho único para Deus, uma filha única para Deus. Aproveita essa tua condição de filho ou filha única para o Criador e tira o teu melhor, porque Ele quer que você, através deste ato, trate de mostrar que você não é mais do que uma metade. Porque a hora que a gente vê, cada um de nós, cabalisticamente falando, tem 10 atributos da alma. A gente tem 10 poderes da nossa alma, que são a nossa metade. Mas quando a gente junta, a gente reconhece que a gente é só uma metade, a gente aciona a outra metade, que é desproporcionalmente maior, que são os 10 atributos lá do Papai do Céu. E aí, 10 mais 10 é muito mais do que 20. A propósito, essa é a emoção, esse é o valor que tem o teu like nesse nosso vídeo, cara. Dá logo esse teu like aí, te adiciona no canal, aciona os sininhos das notificações, chama as pessoas queridas para também terem essa experiência né, compartilha esse nosso trabalho. Obrigado demais para você que está mandando Pix, pois isso nos ajuda a continuamente aprimorar a qualidade desse serviço que a gente busca prestar, e principalmente a gente agradece para ti que participa dos nossos encontros presenciais, online, e principalmente para você que, através de alguma pequena dica, está dando algum passo, um passinho de passo em passo, alguma coisa melhor para a tua vida. Manda o teu depoimento, o link está aí nos comentários aí do vídeo, né? Manda e conta pra gente a tua história, o que tá avançando, o que tá melhorando. Tamo junto, cara. Isso dá muita força pra gente avançar. E seguindo mais, falando dessa maravilhosa Parashá, o Kitissá, ela fala realmente disso, cara. É o seguinte, ó, é interessantíssimo. Qual que é a história? O que acontece nessa Parashá? Ela fala também do Shabat, como nem para construir o templo a gente
pode interromper, a gente pode abrir mão de fazer o Shabat. Isso é interessante, como essas duas coisas são justapostas, a gente sabe que os 39 trabalhos que são necessários para a construção do templo são justamente as 39 ordens de abstinência que os hebreus têm, ou seja, os 39 tipos de trabalho que um judeu não deve realizar no Shabat. Ah, mas eu não sou judeu. Então agradece a Deus, cara. Você tem as 7 leis de Noé, que não são pouca coisa não, cara. Acreditar num Deus único, não ter idolatria, não maltratar um bicho, quanto mais um ser humano, imoralidade entre as pessoas, e assim vai. Estabelecer tribunais de justiça, né? Fantástico, cara. Então é o seguinte, cada pessoa, como a gente falou, tem um valor intrínseco para o Criador. A gente precisa fazer um silêncio e falar, meu Deus, me ajuda. Eu sou um meio shekel, eu estou dando a minha metade, porque eu sou só uma metade. E quando a gente reconhece que é só uma metade, a gente reconhece que a gente depende e que principalmente os outros dependem de cada escolha que a gente faz. A gente não tem noção de como a gente é importante para alguém. Então te conscientiza disso e você não vai errar. E aí nessa paraxá a gente vê a elegância do Criador de explicar uma baita de uma errada que o povo hebreu comete, que é a história do bezerro de ouro. E como isso abre os portões do arrependimento e como só erra quem faz, e como isso também, erro gera uma oportunidade, como isso vem sendo a chave do perdão, da misericórdia, da gente ter melhores relacionamentos e principalmente na dinâmica dos relacionamentos, na dinâmica dos negócios e como isso tem trazido essa contínua prosperidade que a humanidade vem recebendo nesses milênios que se seguiram depois da Torá. A gente não tem noção. Hoje coisas que são moeda comum está nessa paraxá relatado como é que se revelaram, como é que a gente conseguiu descobrir isso. Fantástico. Então é o seguinte, ó, bem simples. O povo sai do Egito, a gente está no Monte Sinai, né? A gente recebe a revelação, os 10 mandamentos, e aí Moshe vai subir para o monte e o pessoal se perde na conta da volta do monte e por um errinho de cálculo está demorando demais, assim, por poucas horas. Então o Erevravo, aquele povão que tinha saído junto do Egito e tal, não, mas Moisés morreu, não sei o que. Você quer saber mais a parte histórica disso? A gente tem um outro vídeo aqui no nosso canal contando detalhe por detalhe o Midrash, o Humash, do que aconteceu e o que levou, quais foram as consequências, etc, etc. O que nos interessa aqui, a gente está falando da parte do Mussar, ou seja, da parte da ética, e o que nos interessa aqui neste vídeo é a parte da Hassidut, a parte da Kabbalah, a parte de inspiração cabalística do Baal Shem Tov, tá? Esse é o foco deste vídeo aqui. Os dois realmente formam um conjunto maravilhoso, recomendamos, tá? Assiste aquele ali. Então assim, ó, tá animal, cara, tá muito bom, graças a Deus, tá muito mais do que isso, tá espiritual. E aí a gente vê que o Aaron tenta, o irmão de Moisés tenta postergar, tenta segurar a galera tá querendo matar ele, e no fim acaba saindo um bezerro de ouro, né, sozinho ali, sai mesmo, né? Ele joga o ouro e começa a enrolar porque ele acha que as pessoas não vão querer dar o ouro para fazer um ídolo para servir de conexão com Deus, já que o Moisés não volta e tal. E aí, aquele do ouro tinha um dos amuletos cabalísticos que tinha sido usado para tirar o José do Egito, e tinha um ali, sobe touro, e aí touro são um bezerro de ouro, e o pessoal então, quando vai ver, tá ali, né? Ou seja, eles já estão lá aprontando. Moisés está descendo e deixa as tábuas caírem, quebrarem. Elas eram um documento de aliança do Criador com o povo judeu. Ele fala, esse aqui é o documento de casamento, é melhor que esteja quebrado essas tábuas. E aí não tem nenhuma acusação contra o povo hebreu. E ele ainda pega aquele bezerro e transforma em pó e faz as pessoas beberem aquilo. Isso não tem proveito nenhum, isso aqui não serve para nada. Bem, de qualquer modo, o que fazer para consertar? E Moisés pede e implora para o Criador, que o Criador fala, ó, eu acabo com esse povo e vou fazer um outro povo só da parte de ti. Moshe fala, no condicional, se você for fazer uma coisa dessas, me apaga do teu livro, entende? E olha só, a gente não deve nem no si, nem no condicional falar qualquer coisa negativa contra a gente mesmo. Olha o que acaba acontecendo, Moshe tem o seu nome apagado em toda a paraxá anterior, que é Tetzaveh, entende? Então nem no condicional a gente deveria julgar negativamente a si próprio.
Nunca se julgue impuro ante os teus próprios olhos. Nunca deixa a tua autoestima cair. Ah, mas eu errei, mas eu fiz uma bobagem. Primeiro de tudo, você é maduro o suficiente para saber que você fez a escolha, eu fiz uma escolha errada, tá? Eu falo aqui nesse vídeo, gente, quantas escolhas voluntárias eu já fiz erradas na vida, entende? E de todas elas que eu sei, me arrependo. De muitas que eu não sei, deveria ter me arrependido. E se quem é meu amigo vai chegar para mim no cantinho sem se embaraçar e vai me dizer: para quê? Para a gente ir para frente. Porque todo mundo, na verdade, está recebendo um recado de Deus a ser a sua melhor versão, para você exercer o melhor de si. Moshe Rabbeinu consegue atingir, através então das suas orações, através do carinho que o Criador continua dando, através daquele meio shekel que cada um continua valendo, através desse conceito de que ninguém deve se julgar impuro. Não, você deve dizer: estou sujo, eu me sujei. Então, meu Deus, como é que eu faço para me limpar? Isso é uma coisa fantástica. A gente é essencialmente, potencialmente bom, perfeito, maravilhoso, os nossos atos têm tudo para dar certo, mas a gente só tem mérito, porque a gente pode fazer o bem ou fazer o oposto do bem. Claro, o pecado, o erro, como a gente diz, as más práticas devem ser conscientizadas e delas a gente se afasta e busca não repetir mais, né? A pessoa que Deus nos livre tem um vício, uma fraqueza de caráter, precisa nem deixar começar. É não ter o primeiro cigarro, é não tomar o primeiro gole, é não deixar a brabeza bater, é não deixar a tristeza sem fundamento bater, compreendeu? A gente precisa botar o quê? Estar ocupado com Torá e Mitzvot, estar ocupado com bons atos. Sempre dá pra gente escolher. Quanto mais cedo, melhor. Então, é a primeira escolha errada. E se aconteceu de fazer a primeira escolha errada, o constrangimento, o reconhecimento, pô, ops, foi mal, perfeito. Faz parte do trabalho. E aí é que tá o lance da dinâmica de relacionamento e a dinâmica de negócios. Tipo assim, pô, cara, foi mal, eu não cumpri aquilo que eu tinha combinado contigo. Puxa, você depositou uma esperança. Pô, você tinha uma expectativa. Cara, eu esperava de ti mais. Pô, eu me baseei. Pô, a gente tinha combinado. Tudo bem, reconhece, eu reconheço. Peço aqui de público, porque quantas já não fiz dessas e posso eventualmente, por mais que tente me policiar, mas eu acho que todos se identificam com isso que eu estou falando. Bem, o que importa é que a gente essencialmente sempre guarda de si, independente da situação, os olhos que uma mãe, que um pai tem de um filho. Deus não desiste da gente. Cara, sempre na tua casa, se você para pensar, a mãe, a esposa, ou você, o marido, alguém preparou uma linda refeição e aí vem outra pessoa ali, às vezes está com pressa e não reconhece, não agradece, ou ainda pega aquela energia e vai fazer bobagem. É mais ou menos isso. Deus quer tudo de bom pra gente. O que a gente está fazendo a respeito disso? Só que Deus não desiste da gente. Isso é fantástico. Ele tem uma paciência infinita. E aí que Moisés descobriu isso, cara. Moisés chega para Deus, porque Deus fala: meu filho, eu gosto tanto de ti. O que eu posso te dar para expressar meu amor? Então Moisés fala: eu quero te ver. Claro, não dá para a gente ver o Criador sem e continuar encarnado, né? Continuar nessa vida. Então Deus fala assim: ó, eu não vou poder me mostrar o meu rosto para ti, mas o mais próximo possível, sim. E então essa experiência mística, espiritual tal, é revelado para Moisés os 13 atributos da misericórdia. E aí, cara, isso é invocado até hoje no dia do perdão e todos os dias, sempre que possível também, quase todos os dias do calendário judaico, em algum momento a gente tive essas palavras maravilhosas que estão aqui nessa paraxá, e a gente vê que realmente é um caminho de saúde, é um caminho de fluidez, é um caminho de volta para onde a gente tinha se proposto a ser, a fazer, e é uma coisa milionária, bilionária, cara. Você pode sempre dar um jeito de fazer o concerto se você quiser. Lembrando que a gente tem dentro de si uma essência que está intocada, está pura, está, sabe, aquela criança alegre que cada um guarda dentro de si. Não importa quantas camadas de erros tenham se acumulado. A hora que a gente se dá conta, aí é só questão de tempo. E o tempo está a nosso favor, entende? Seja para o que a gente se propor. O tempo está sempre a nosso favor, com a ajuda de Deus. Então é o seguinte, ó, a santidade, talvez a gente não consiga explicar o que ela é. A misericórdia divina, a providência divina, não sei se eu vou encontrar duas pessoas que vão concordar sobre o que ela é.
mas todos nós sabemos o que ela não é. Ela não é tristeza, ela não é chateação, ela não é brabeza, ela é vibração, ela é entusiasmo, ela é amor ao próximo, ela é generosidade, ela é empatia. E a gente conseguir buscar se colocar nas necessidades, principalmente físicas, emocionais, a gente vê como é que a outra pessoa está se sentindo. Aí a gente está imitando os caminhos. Nessa atitude praticada repetidamente, você vê que as bênçãos te procuram, cara. As pessoas te procuram, o dinheiro te procura, a saúde te procura, todas as felicidades que as crianças que você tem para cuidar, seja de que idade for, se manifestam. Vai pela Torá, não vai por mim não, vai pela Torá. Vai ver. Experimenta, cara. Pode ver, vai dar certo. Fica a dica. E é interessante também que a gente fala assim que Kitissá é Deus levanta o censo, né? E a gente vê que é justamente essa expressão também é usada, né? Que é muito parecida a uma expressão de levantar, carregar. A gente vê assim, nossa, bomba fecha, que é uma das expressões que a gente tem nos 13 tempos da misericórdia, ou seja, que Deus ergue, Ele mesmo, Deus levanta esse peso dos erros e joga para lugar nenhum. Para quê? Porque como você pede para acertar, o crédito está na mão. A partir de já. É só mostrar a tua confiabilidade que a tua chance aparece. E isso já vamos falar de como isso é uma ativação da sorte. Mas eu não quero deixar de passar nesse vídeo dizendo de uma coisa seguinte, ó. Nessa paraxá, a gente vê que Deus, ao levantar a gente dos maus hábitos, das coisas que não somam, que não ajudam, que não propiciam o nosso desenvolvimento, está dizendo também, eu vou te ajudar a se livrar das 7 nações idólatras que estão habitando a terra que, na verdade, é tua. Elas não fizeram por merecer essa terra, então essa terra será tua, né? Eu estou te dando essa terra porque você vai saber, você vai estar à altura de cuidar da terra santa. Só que são 7 nações, ele menciona 6, mas ele não fala dos Girgashitas. Os Girgashitas, pela interposição das letras, etc., você chega aqui, está se referindo ao atributo do pensamento, da fala e da ação. E por que não precisa falar disso? Porque está implícito, cara. Quando a gente trabalha os nossos atributos emocionais, a nossa bondade, a nossa severidade, a nossa beleza, né, etc, etc, os atributos emocionais todos, a gente vê que o tipo de ideia que vem para o teu pensamento, aquilo que você vai falar, aquilo que você faz, naturalmente decorrem mais fluidos, mais bondosos, mais tranquilos. Uma boa dica prática que o judaísmo diz assim, como eu começo? Que ideia linda, mas como é que eu começo? Então anota aí, é muito importante. É o seguinte, ó, diz no judaísmo, nem tudo que a gente pensa, a gente devia falar. E nem tudo que a gente fala, a gente devia registrar. Ou seja, aquilo que você passa para o papel, aquilo que você passa para a mídia, etc, etc, aquilo que você externaliza, sempre a gente precisa lembrar que passa por este processo. Quer dizer, é tão rápido que muitas vezes a gente nem se dá conta. Mas então, por isso a gente precisa se habituar, se fortalecer, que nem na academia, 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos, antes de falar, pensar, antes de fazer. Lembra que antes daquele ato tem um pensamento, tem uma fala, tem uma ação. Ou seja, não há qualquer compromisso da gente com essas nações idólatras. E da mesma maneira, nós não temos qualquer compromisso com o erro. Os erros já foram cometidos, mas eles são um capítulo que está encerrado, está escrito, você pode ler, pode aprender a respeito disso, mas a partir de agora, eu renovo o meu compromisso, nós renovamos o nosso compromisso com a luz, com Deus, com dar certo. E isso pode ser feito agora. Pense nisso e manda ver. Conta para nós se deu certo. É o seguinte, uma lição caríssima. Não sei como é que eu estou dando isso de graça na internet, mas olha só. Moshe, quando vai falar com o Criador e etc., ele volta com as segundas tábuas, aquele perdão todo que a gente celebra, Yom Kippur, o dia do perdão, etc. Ele volta com o rosto resplandecente. E aí que a gente vê a diferença. As primeiras tábuas, né? O Criador deu, escreveu nelas, etc.
as novas tábuas tiveram que ser esculpidas por Moshe. Moshe teve que meter a mão, Moshe teve que ele mesmo se esforçar. E aí o seu rosto resplandece. Sabe aquelas imagens que a gente até hoje vê em filmes e tal, né? O profeta precisa estar com capuz e tudo mais, porque o rosto dele é resplandecente e tudo mais. Então é o seguinte, ó, quando a gente trabalha por algo, aquilo é adquirido. A gente botou esforço. E tem coisas que, grandes riquezas, heranças, etc. Ou então a gente, às vezes, em poucos instantes, às vezes a gente consegue uma grande conquista, um grande avanço. E isso daí parece que, como veio, muitas pessoas não conseguem reter, aquilo vai. Muitos nem acham que merecem, entende? Então, isso é muito sério porque isso é um impedimento de muitas pessoas para aceitarem o seu sucesso. Sabe aquela pessoa que ganha na loteria e não consegue segurar? O cara que ganha uma bolada, o cara que ganha uma ação na justiça e tem um valor e tal. E muitas pessoas não sossegam até aquilo se dispersar, Deus livre. Então, não é bem assim, gente. Essa é que é a grande dica. O rosto de Moshe está resplandecendo porque ele fez um esforço e esculpiu as tábuas nas quais o Criador escreve, né? As novas tábuas, né? Que mostram o perdão e tal. E essas tábuas estão com a gente até hoje, em algum lugar, né? Claro que com a destruição do templo elas foram ocultas e tal, mas a gente carrega os mandamentos, a gente carrega o espírito disso, a gente carrega a vitalidade disso. Até hoje a humanidade tem prosperado. A gente pegou e vem captando e vem melhorando o mundo aos poucos. Muitos não conseguem enxergar, mas tá bom. Eu conquistei. Deus me presenteou. Deus nos presenteou com alguma coisa muito legal. Pô, mas será que eu mereço? Tal? As pessoas tendem a não valorizar. E aí é que tá a dica de ouro, de diamante. Você sabe, né? Se falar é prata, né? Calar é ouro, não é mesmo? Para pra pensar. Se você, no seu trajeto, se a vida, se Deus considera que tu és uma pessoa digna de ter algum grande benefício, e parar para pensar, hein? Por exemplo, alguém que estava com algum problema de saúde, e a saúde é recobrada, sabe do que eu estou falando. Quem estava, Deus o livre, com um problema em um olho, o olho volta a olhar perfeitamente. A gente deseja cura para todos que estão aqui, etc. Os que assistem esse vídeo, as pessoas que precisem, né? A gente, alguém é um tesouro. O que você vai fazer a respeito? Eu mereço? Você vai se cuidar? Eu tinha um mau hábito, você se livrou disso. Isso já é uma grande conquista, mas eu estou falando realmente quando a gente conquista algo legal mesmo, uma bolada, uma herança, um tesouro, um reconhecimento profissional, uma promoção. Como reter, como proteger isso? Aí é que está a dica. Gente, você está com isso na mão porque o Criador acha que você está à altura. Deus não dá para ninguém aquilo que a pessoa não possa lidar. O Criador sabe muito bem se algo está na tua mão é porque você tem plenas capacidades de cuidar. E por que você tem essas plenas capacidades? Porque o judaísmo tem um conceito chamado mazal. Mazal é sorte. Quando a gente tem sorte, a sorte é mazal, você pode decifrar em 3 letras principais. O mem, que é makom, é o lugar. O zain, que é a hora certa, o tempo certo, e ladata, o saber, vencer, o know-how. Ou seja, sorte é preparação, mas oportunidade. Se você está tendo essa sorte, agradeça a Deus porque Deus está coroando os teus esforços, então você vai cuidar. Shemu terina shehem. Cuide-se. Cuida muito bem daquilo que te é confiado. Pensa, principalmente, uma coisa muito prática, cara. Por que você está nisso que você está fazendo? Para quê? E aí você vai fazer a próxima escolha. Por que eu me meti nisso? Por que eu estou nessa situação? Para que eu vou fazer o próximo passo? E principalmente, para quem? Quem sempre sabe o rosto. Tem a foto das tuas crianças, das pessoas amadas, de alguém querido, de alguém que você quer ajudar. Daí escreve no papel onde você se propôs a chegar e olha de vez em quando isso. E principalmente, faz do jeito que Deus quer. Como a gente falou no começo da Paraxá, tem o Shabat. Até para construir o templo a gente para um pouco, pensa sobre o processo, mas do jeito que Deus quer. Aí sim, a misericórdia, a bondade, o caminho do perdão mostra que a gente, tal como um osso partido fica muito mais forte, a gente pode descobrir potenciais naquela situação totalmente insuspeitados. O erro, com o erro eu não tenho compromisso. Agora com aquela nossa sede de viver e de fazer a coisa certa,
Com isso, o compromisso é total. Vai adiar até quando? Começa agora. Gostou? Então mostra esse vídeo para os amigos, dá o teu like, mostra para as pessoas queridas, te adiciona, ativa o sininho, participe dos nossos encontros presenciais, online. A gente agradece demais para você que está mandando um Pix e com isso a gente está juntos construindo cada dia mais forte esse nosso projeto. E principalmente fazer a lição de casa, que é olhar com muito carinho as pessoas mais idosas, as crianças que você tem em casa, tratar com amor quem te ajuda, os teus colaboradores, o porteiro ali da frente do teu prédio, o motorista do aplicativo, do táxi que está te levando, o piloto do avião. Cuida bem dos teus clientes, te dá bem com o chefe, pega Deus de sócio, vai dar tudo certo e aceita a boa sorte que a gente está junto na vida. E nesse espírito embalado de entusiasmo, de vibração, a gente deseja que você, desde já, construa com muito carinho, com muito gosto, que você desfrute com muito amor desse próximo Shabat, cercado da tua família e amigos. E até o próximo vídeo!